Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa crítica bem poderosa à Igreja moderna, com base na obra Igrejas Sem Brilho, de Emílio Conde. Essa análise nos faz pensar numa coisa bem profunda. O que é que realmente dá vida, o que dá brilho a uma comunidade espiritual? E o mais curioso é como o autor começa. Ele não abre com um versículo nem com um sermão. Não. A história começa com uma estrutura magnífica, lá da antiguidade, é um ponto de partida bem diferente, que já prepara a metáfora principal de todo o argumento dele. Então, a gente está falando do Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele era muito mais do que um guia, né? Era um verdadeiro símbolo de orientação, de poder e de uma permanência que parecia que ia durar para sempre. A luz daquele farol era uma declaração de força, uma estrutura que parecia desafiar o próprio tempo. Pois é, mas nem essa maravilha, que parecia destinada a atravessar os séculos, se mostrou forte o suficiente. Um tremor de terra e pronto. A luz que guiou gerações de navegantes simplesmente se apagou e a torre majestosa veio abaixo. E é justamente aí que o autor faz a ponte, né? Ele usa a história do farol como uma metáfora super forte, porque ele enxerga no estado da igreja moderna a imagem de uma grande luz que se apagou. Essa é a chave para a gente entender a crítica dele a partir de agora. A ideia dele é que a igreja, lá no comecinho, no primeiro século, funcionava exatamente como esse farol espiritual. Ela projetava um brilho divino que ninguém podia negar, uma luz que não vinha dela mesma, mas que vinha de uma fonte superior que a alimentava. Só que aí o que acontece? Com o passar do tempo, segundo Conde, sistemas e ideias criadas por homens começaram a substituir os componentes originais, aqueles de inspiração divina. Sabe, peças humanas foram sendo colocadas na engrenagem espiritual e isso alterou o funcionamento de tudo. E o resultado disso tudo? Bom, segundo ele, é o problema central que ele identifica. Igrejas que até têm o nome cristã, mas que perderam aquela vida espiritual essencial que dava luz. Elas têm a estrutura, têm o nome, mas o brilho se foi. Ok, então se esse brilho se perdeu, como é que ele era na sua forma original? Para explicar isso, o Conde usa outra imagem muito forte, a da colmeia apostólica. Imagina só, a igreja primitiva funcionando como uma colmeia, um lugar com uma energia incrível, de atividade constante, todo mundo trabalhando junto, com um propósito muito claro. E assim como na colmeia, qualquer elemento que não produzia nada, os zangões, na analogia dele, era retirado para proteger a saúde de toda a comunidade. E aqui nesse quadro a gente vê o contraste de forma bem clara, né? De um lado, um organismo vivo, dinâmico. Do outro, o que ele aponta como um sistema mais formal, mais engessado. Repara só na mudança. A liderança, que antes era por um chamado divino, vira uma nomeação humana. A adoração, que era espontânea, se torna mecânica. É uma mudança radical na natureza da coisa. Tá, mas como é que se passa de um organismo vivo para um sistema assim mais formal? A próxima metáfora do Conde tenta explicar justamente a causa desse declínio, a troca da fonte de água pura por cisternas. O ponto aqui é que não foi uma mudança do dia para a noite, foi um processo, sabe? Um afastamento lento da fonte original, divina, para buscar substitutos artificiais, criados por homens. E o que seriam então essas cisternas? Basicamente são os sistemas humanos que, na visão do Conde, acabam tomando o lugar da vida espiritual. São coisas que parecem boas, que dão uma sensação de controle, de previsibilidade. Por exemplo, essa idolatria dos sermões, onde a beleza das palavras do pregador se torna mais importante que a própria mensagem divina. São tentativas de recriar a água viva que acabam oferecendo só água parada. Ok, o diagnóstico é forte, né? Mas e a solução? Qual seria o caminho de volta? O Conde aponta uma direção. E olha, não é criando mais programas ou mais sistemas. Segundo ele, a restauração exige uma mudança total de postura. Ele usa a história de Zaqueu para ilustrar isso. Zaqueu estava lá no alto da árvore, querendo ver Jesus, numa posição de destaque. Mas o que Jesus pede para ele não é para subir mais, é para fazer justamente o contrário. E aqui está o pulo do gato, a chave da solução para ele. A verdadeira iluminação exige humildade. É preciso descer do nosso orgulho, do nosso conhecimento, das estruturas que a gente mesmo construiu, as nossas cisternas. Porque a luz do farol, nessa visão, sempre brilha de cima para baixo. Então o caminho para reacender esse brilho fica bem claro, né? É abandonar as cisternas rachadas da sabedoria humana e voltar para a fonte original.
É uma troca radical, parar de confiar na nossa própria organização e voltar a depender do poder divino. E com isso, a gente chega na provocação final que o Conde nos deixa. Uma questão que continua super atual. A pergunta que fica no ar não é só sobre história, é sobre hoje. De onde vem a luz que ilumina uma comunidade? E a resposta para isso pode ser a diferença entre um farol que brilha e um que fica na escuridão.